Olá, bem-vindo, bem-vinda. Giovana aqui, dando prosseguimento ao capítulo 4, Bênção dos Centros de Energia. Consumindo nosso campo de energia. Como discutimos anteriormente, nosso corpo é cercado por campos invisíveis de energia eletromagnética que estão sempre transmitindo uma intenção ou diretiva consciente. Quando ativamos cada um dos 7 centros de energia do corpo, podemos dizer que estamos expressando a energia desses centros. Colocando de forma simples, quando nós, como seres conscientes, ativamos uma energia específica em cada centro individual, estimulamos os plexos neurológicos associados a produzir um nível de consciência que ativa as glândulas, tecidos, hormônios e substâncias químicas apropriadas em cada centro. Uma vez ativado cada centro único, o corpo emite energia transmitindo informação específica ou intenção a partir dele. No entanto, se continuamos vivendo em sobrevivência e somos excessivamente sexuais, consumistas ou estressados, vivendo pelos 3 primeiros centros, extraímos energia do campo invisível transmissor de informação que cerca o corpo de modo sistemático e a transformamos em substâncias químicas. A repetição desse processo ao longo do tempo faz o campo em volta do corpo encolher. O resultado é que diminuímos nossa luz e não há energia que transmita uma intenção consciente movendo-se pelos centros para criar a mente correlacionada a cada um. Resumindo, usamos nosso campo de energia como um recurso. O nível limitado da mente, com quantidade limitada de energia de cada centro, vai enviar um sinal limitado para células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo circundantes. O resultado pode produzir um sinal enfraquecido e uma frequência mais baixa de energia transmitindo informação vital para o corpo. A frequência reduzida dos sinais cria doença. Podemos dizer que, em termos de nível energético, toda doença é uma diminuição de frequência e uma mensagem incoerente. Lembra como eu disse que os 3 centros de energia mais baixos do corpo tratam da sobrevivência e por isso representam nossa natureza egoísta? Eles têm a ver com o uso de poder, agressividade, força ou competição para sobreviver às condições do ambiente por tempo suficiente para consumir alimento, nutrir-se e depois procriar e dar continuidade à espécie, ao passo que os 5 centros superiores representam nossa natureza desinteressada e lidam com pensamentos e emoções mais altruístas. A natureza fez esses 3 centros inferiores muito agradáveis a fim de continuarmos nos dedicando a ações relacionadas a eles e ao que representam. Fazer sexo, primeiro centro, e comer, segundo centro, são coisas muito prazerosas, assim como se conectar e comunicar com outras pessoas. Também o segundo centro, o poder pessoal, terceiro centro, pode ser inebriante, incluindo o sucesso de superar obstáculos, conseguir o que se quer, competir e vencer, sobreviver a um ambiente específico e se esforçar para mover o corpo por aí. Você pode ver porque algumas pessoas tendem a utilizar excessivamente um ou mais dos 3 primeiros centros e com isso consumir mais do campo de energia vital e informação em volta do corpo. Por exemplo, uma pessoa excessivamente sexual tira energia extra do campo em volta do seu primeiro centro. Uma pessoa enredada em vergonha ou culpa, que se sente vitimizada, que se apega às emoções do passado e sofre constantemente, consome energia excessiva do campo em torno do segundo centro e com isso se apega à energia desse centro. Uma pessoa muito controladora e estressada extrai energia adicional do campo que cerca o terceiro centro. Quando nossa consciência não evolui, nossa energia também não. O nível subatômico. Tudo isso começa no nível subatômico ou quântico. Então, vamos discutir como acontece. Dê uma olhada na figura 4.6. Se você pegar 2 átomos, cada um com seu núcleo, e os juntar para formar uma molécula, a sobreposição de 2 círculos onde eles se unem é onde compartilham luz e informação. Por compartilhar informação, dividem energia semelhante de frequência específica, o que mantém os 2 átomos juntos como molécula é um campo de energia invisível. Uma vez que esses átomos se juntam para formar uma molécula e trocar informação, terão características e propriedades físicas como densidade, ponto de ebulição e peso atômico, para mencionar algumas, diferentes de quando estavam lado a lado, separados. É importante notar que o que dá propriedades específicas à molécula e a sustenta em forma e estrutura em matéria é o campo invisível de energia que cerca a matéria. Moléculas não poderiam se ligar sem compartilhar informação e energia. Se você acrescenta outro átomo, forma uma molécula
diferente que também tem características, propriedades físicas e estrutura atômica diferentes. Se continua adicionando mais e mais átomos, forma uma substância química, e há um campo invisível de energia em torno dessa substância que a sustenta na forma física e lhe dá vida. Essas forças atômicas são reais e mensuráveis. Se você juntar substâncias químicas suficientes, acabará formando uma célula, e a célula também tem um campo de energia invisível à sua volta que lhe dá vida. A célula, na verdade, se alimenta de diferentes frequências de luz. Não são moléculas e cargas positivas ou negativas que instruem a célula a fazer o que faz. De acordo com o novo campo da biologia chamado de biologia quântica, são os biofótons que discutimos anteriormente e seus padrões de luz e frequência que a célula emite e recebe que dão as instruções. Quanto mais saudável a célula, mais coerentes os biofótons que emite. Se você lembra o que aprendeu até agora, coerência é uma expressão organizada de frequência. A troca de informação via frequências eletromagnéticas de luz entre a célula e o campo de energia que a cerca acontece mais depressa que a velocidade da luz, o que significa que acontece no nível quântico. Continuando, se você junta um grupo de células, forma um tecido, e esse tecido tem um campo invisível de frequência coerente e energia unificadoras que fazem todas aquelas células individuais trabalharem juntas em harmonia, funcionando como uma comunidade. Se você pega esse tecido e o desenvolve em uma função mais especializada, forma um órgão, e o órgão também tem um campo invisível de energia eletromagnética. Esse órgão literalmente recebe informação desse campo de energia invisível. De fato, a memória do órgão existe no campo. O modo como isso pode afetar pacientes de transplante é fascinante. Provavelmente a história mais famosa é a de Claire Sylvia, que escreveu um livro chamado A Voz do Coração, sobre suas experiências depois de ser submetida a um transplante de coração e pulmão em 1988. Na época, tudo o que ela sabia era que os órgãos provinham de um doador de 18 anos, morto em um acidente de motocicleta. Depois do transplante, a bailarina profissional e coreógrafa de 47 anos desenvolveu um enorme desejo por nuggets de frango, batatas fritas, cerveja, pimentões verdes e chocolates Snickers, alimentos dos quais nunca havia gostado. Sua personalidade também mudou. Ela se tornou mais assertiva, mais confiante. A filha adolescente até brincava sobre ela ter desenvolvido um andar masculino. Quando Silvia enfim conseguiu rastrear a família do doador, descobriu que os alimentos que desejava desde o transplante eram os favoritos do jovem. A informação vital estava armazenada no campo de luz do órgão. A história mais dramática para ilustrar o fenômeno envolve uma menina de 8 anos que, depois de receber o coração de uma menina de 10, começou a ter vívidos pesadelos sobre ser assassinada. A doadora de fato havia sido assassinada e o criminoso não fora capturado. A mãe da paciente a levou a um psiquiatra que ficou convencido de que a menina sonhava com eventos que haviam ocorrido. Procuraram a polícia que abriu investigação usando o relato detalhado da menina sobre o assassinato, inclusive informações sobre a hora e o local do crime, a arma, as características físicas do criminoso e as roupas que ele vestia. O assassino foi identificado, preso e condenado. Nesses casos, a informação no campo de energia do órgão transplantado alterou a expressão do campo de energia do indivíduo depois do transplante. A luz e a informação diferentes desse campo se misturaram às do campo do paciente. O receptor pode captar a informação como memória no campo, e esta influencia sua mente e seu corpo. A energia contendo informação específica influencia a matéria. Quando você agrupa órgãos, forma um sistema como um músculo esquelético, cardiovascular, digestivo, reprodutor, endócrino, linfático, nervoso e imunológico, para mencionar alguns. Esses sistemas funcionam extraindo informação do campo invisível de energia e consciência que os cerca. Quando você junta todos esses sistemas, forma um corpo que também tem um campo invisível de energia eletromagnética ao redor. E esse campo eletromagnético de luz é quem realmente somos. Agora, de volta aos hormônios do estresse. Como já mencionei, quando você está em modo de sobrevivência e extrai muita energia do campo invisível para transformá-la em substâncias químicas em seu corpo físico, seja por excesso de sexo, comida, estresse ou todos ao mesmo tempo, o campo energético em torno do seu corpo diminui. Isso significa que não há energia ou luz suficiente cercando seu corpo para dar à matéria as instruções apropriadas para a homeostase, crescimento e reparo. Quando isso acontece, os centros individuais não mais recebem,
processam ou expressam energia e não mais produzem uma mente neurológica saudável para enviar os sinais necessários às partes do corpo, onde tem inervações. Como a energia com a intenção consciente, ativando ou circulando pelo tecido neurológico, cria a mente, os centros de energia diminuem a expressão das mentes para regular células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo, porque não há energia circulando por eles. O corpo começa a funcionar mais como uma porção de matéria sem a adequada energia coerente de luz e informação. Os minicérebros se tornam incoerentes, bem como o nosso cérebro. Além disso, quando está incoerente e compartimentalizado por causa dos hormônios do estresse, o cérebro envia uma mensagem muito incoerente, como estática em um rádio, pelo sistema nervoso central para cada um dos plexos de neurônios relacionados à comunicação com o corpo. Quando os minicérebros recebem mensagens incoerentes, enviam uma mensagem incoerente aos órgãos, tecidos e células relacionados a eles. Isso afeta a expressão hormonal e a condutividade nervosa de diferentes órgãos, tecidos e células, e essa incoerência começa a criar doença ou desequilíbrio. O resultado é que, quando os cérebros individuais se tornam incoerentes, cada área correspondente do corpo se torna incoerente. E quando eles não funcionam bem, nós não funcionamos bem. Aumentar a energia. Na meditação da bênção dos centros de energia, quando aprende a repousar sua atenção em cada centro e ficar ciente do espaço em volta deles, você cria coerência em cada um dos pequenos cérebros, da mesma maneira que cria coerência no grande cérebro entre suas orelhas. Quando reconhece a partícula matéria ao repousar a atenção no períneo, primeiro centro, no espaço atrás do umbigo, segundo centro, na cavidade no intestino, terceiro centro, no centro do peito, quarto centro, e assim por diante, você ancora sua atenção naquele centro.